Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto que despenca em concurso, que é hífen, tá? E tem duas formas de falar sobre hífen. Nós vamos falar hoje sobre os substantivos, o substantivo composto, né? Que é a palavra composta por dois radicais dando sentido a uma nova palavra, que é através do método de justaposição. Existem outros métodos de formarem palavras, mas esse método são duas palavras que formam uma outra palavra. Quer dizer, isoladas, têm significados diferentes, mas quando juntas, elas formam uma nova palavra e são divididas por hífen, ou não. Aí nós temos um exemplo aí que é médico cirurgião, que ele é ligado por hífen. Médico cirurgião, se você for olhar, nós temos o médico, que é uma palavra, e cirurgião, que é outra. Quando você fala médico cirurgião, você já dá toda uma outra conotação à palavra de origem, às palavras, né, de origem. Então, nós vamos perceber que essas palavras, quando juntas, elas vão ganhar novos significados, né? Aí nós vamos perceber, por exemplo, na palavra para-brisa, nós vamos perceber que nós temos aí flexão do verbo parar, mais o substantivo brisa, que forma a parte, né, daquela vidro frontal do carro, se chama para-brisa. Olha que legal. Aí nós temos para-choque, para-lama, para-raios. Mas já vou adiantar para você que existe a palavra paraquedas, que hoje não tem hífen mais, porque hoje já não se entende que ela foi formada pela composição, pela justaposição. Ela já ganhou ares de palavra independente. Então, paraquedas não tem hífen. Ok? Aí nós vamos perceber também isso aí, ó, alerta vermelho, alerta vermelho. Palavras compostas, locuções, né? Nós temos aí várias locuções formadas por substantivos, né? Elas, quando elas têm lá uma preposição separando, né? Por exemplo, pé de moleque. Não tem mais hífen, não tem mais hífen. Dia a dia, não tem mais hífen. Toda palavra composta, né, dia a dia, ela perdeu o hífen. Essa é assim, se você não gravar nada sobre hífen para o seu concurso, grave isso. As palavras formadas por locuções que tenham a preposição não tem mais hífen. Bom, mas tem uma exceção. Gravem essas exceções que vai cair no seu concurso. Água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito e pé de meia. Gisele, você acabou de falar que não tem mais. E por que essas têm? Coisas da gramática. A gramática, né, ela poderia ter resolvido solucionar tudo isso, deixado mas sempre tem uma exceção. E essa exceção, gravem essas palavras. Água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito e pé de meia, tem hífen, tá? Mesmo tendo o D. Agora, existem o restante aí, igual pé de moleque, água de coco, água de cheiro, à toa, dia a dia, pé de pato, tênis de mesa, ponto e vírgula, caixa de fósforo. Gisele, eu nem sabia que algumas palavras dessas eram com hífen. Pois é, eram com hífen, agora não são mais. Principalmente o pé de moleque, que era assim, o que nós usamos muito no nosso dia a dia. Então, pé de moleque não tem mais hífen, ok? Tirando aquelas que eu já falei que são exceções. Legal, né? Então, essa aí é uma mudança ortográfica. Agora, vamos lá. Quando tem hífen, nós vamos usar os hífens nos adjetivos pátrios, tá? Por exemplo, nós temos aí o afro-americano, sempre vai ter hífen, porque nós vamos ter o primeiro elemento aí, ó, reduzido, né? De afro, né? Aí nós temos aí também outro que a gente pode falar, belgo-francesa, também tem hífen.
Agora, afrodescendente não tem hífen, porque, na verdade, o adjetivo pátrio ele vai ter hífen quando ele forem dois adjetivos pátrios ligados por hífen, tá? Grego, romano. Mas afrodescendente, o descendente não é um adjetivo pátrio, então não é ligado por vírgula, é junto, ok? Aí nós temos o hífen em palavras compostas em topônimos, né? Nós temos aí os topônimos. O que os topônimos? São nomes de lugares que começam com gra, tá? Que começam com gra ou que tenham verbos, iniciam por verbos e tem a ligação através de preposição. Aí, olha, uma outra exceção a questão da preposição. Então, quando inicia por gra ou grão e o nome do lugar inicia por verbo, pessoal, tem hífen. Grave então. Inicia com gra ou grão e inicia o nome do local por verbo, vai ter hífen, tem mesmo ligado por artigo ou preposição. Legal, né? Ó, já sabemos muito já, né? O próximo e último aí é o uso do hífen em palavras que são da flora e da fauna, espécies da fauna e da flora. Sempre vão ser utilizados aí a ligação por hífen. E mesmo, olha outra exceção, a questão da preposição. Mesmo que você tenha uma preposição igual pimenta do reino, cravo da Índia, vai ter uma ligação por hífen. Olha, legal demais, tá? Tome cuidado com o mal me quer. É o nome de uma planta, mas essa é uma exceção. Essa não vai ser ligada por hífen. Provavelmente a gramática entendeu porque o mal é uma outra questão de prefixo. Nós vamos falar em outro vídeo. Então, olha só, legal, nós descobrimos que as palavras compostas são ligadas por hífen, que as palavras elas podem ser topônimos com gra, grão, ou palavras que iniciam com verbos vão ter hífen. Nós descobrimos que palavras compostas com o hífen não são mais com hífen e tem exceções. Olha que